Ela acidentalmente derrubou o suco em um ciclista, mas ninguém imaginava o que ele realmente era. Clara caminhava pelo parque como se estivesse em um sonho desfocado. O peso de um dia exaustivo de trabalho a acompanhava, e seu coração pulsava frenético em busca de algo. Algo que fizesse seu espírito vibrar novamente. As cores do entardecer se misturavam, transformando o céu em uma paleta de tons quentes. Mas nada daquilo parecia inspirá-la. Os sons divertidos das risadas e crianças brincando pareciam distantes, como se ela estivesse presa em uma bolha. Enquanto caminhava distraída, com o copo de suco de laranja na mão, Clara sonhava acordada sobre sua próxima obra. Então, o inevitável aconteceu. Um movimento brusco de sua mão e o copo voou como se estivesse possuído por alguma força sobrenatural. O suco laranja se espalhou em um arco perfeito e antes que pudesse gritar "Desculpe!", atingiu um ciclista que passava por ali. O mundo parecia parar. O ciclista, um homem de aparência comum, com cabelos castanhos e óculos escuros, parou de pedalar abruptamente. E o olhar dele... Aquilo não era raiva, era outra coisa. Um brilho intenso, quase calculista. "Que droga!", Clara murmurou, cobrindo o rosto com as mãos, envergonhada. Quando finalmente olhou, viu aquele estrondo de cor laranja na camiseta branca do ciclista. Mas ao invés de se afastar bruscamente, ele a encarava com uma expressão curiosa, quase intrigada. "Você não me parece uma vandálica", disse ele, limpando o suco da roupa. Clara se esforçou para se recompor. "Me desculpe, eu não olhei." "Não tem problema", ele respondeu. A sinceridade na voz quase a surpreendeu. "Azer." Enquanto conversavam, Clara percebeu que havia algo misterioso naquele homem simples. A conversa fluiu e logo ela soube que ele estava envolvido em uma organização clandestina que lutava contra a corrupção na cidade. "Isso é loucura!", ela exclamou, dividida entre o ceticismo e a empolgação. Victor explicou que estava investigando um esquema de suborno e que a cidade estava cheia de figuras influentes dispostas a qualquer coisa para proteger seus interesses. Ao longo de múltiplas conversas, o clima entre eles se tornava cada vez mais pessoal, mais intenso. Clara sentia o coração apertar com uma mistura de admiração e medo, mas conforme se envolviam mais na investigação, descobriu que seu passado estava entrelaçado com aquelas figuras corruptas. Seus pais, a família que ela tentava esquecer, eram parte desse jogo. Quando a verdade começou a emergir, um nó se formou em sua garganta. Como poderia se envolver com alguém que combatia pessoas que, de algum modo, estavam ligadas a ela? E mesmo assim, a conexão com Victor crescia, carregada de tensão e promessas não ditas. Um novo dilema se instalou. O que ela realmente queria? A busca pela verdade os unia, mas quanto mais ela se aprofundava, mais sua história se confundia com suas ações. Quando as pistas começaram a convergir para um inimigo que ela nunca esperou enfrentar, Clara e Victor perceberam que estavam perigosamente próximos de desenterrar algo muito maior do que poderiam imaginar. E apenas quando estavam prontos para seguir em frente, uma mensagem chegou a Victor, trazendo à tona segredos que poderiam destruir tudo. Eles trocaram olhares, um entendimento silencioso. E a pergunta estava no ar. Estavam prontos para o que viria a seguir? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível,
preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! O olhar de Victor começou a brilhar com intensidade quando o celular vibrou em seu bolso. Ele puxou para fora e leu a mensagem. O rosto dele palidificou. Clara notou a mudança instantânea. — O que foi? — perguntou preocupada. — Preciso ir, ele disse, a voz tensa. — É uma emergência. Clara sentiu um frio na barriga. — Posso ir com você? O que está acontecendo? Mas Victor já estava se afastando, o olhar fixo na tela, como se ela fosse a única coisa que importasse. Agora ele parecia distante, quase irreconhecível. Clara, não, o aviso saiu entre os dentes. Porém, antes que ele pudesse terminar, um estrondo ecoou pelo parque. A atmosfera estava pesada, como se o tempo tivesse parado. Pessoas começaram a se afastar, se agachar. A aparente calma do entardecer se transformou em caos. O coração de Clara disparou. Do outro lado da praça, um grupo de homens surgiu, todos de preto. Eles pareciam um só. Corpo, disciplinados e ameaçadores. Victor se virou bruscamente, a expressão dele misturando preocupação e determinação. — Fique aqui! Ele ordenou antes que ela pudesse processar o que estava acontecendo. — Sabe que não pode fugir, Victor. Aquela pista não te levará a lugar algum. O que era isso? As palavras ecoaram e reverberaram como um trovão. Clara observou, sem entender. — Quem são eles? Sua voz tremia. — Pessoas com quem eu estou tendo problemas. Victor respondeu, mantendo o tom baixo, tentando não alarmá-la. Mas ela podia ver a tensão nos músculos dele, o aperto nas mãos. Os homens se aproximaram rapidamente. Foi então que um deles puxou algo do casaco. Um brilho metálico cortou o ar. Clara gritou, mas a cena foi tão rápida que ela mal teve tempo de perceber. Antes que algo a atingisse, Victor saltou na frente dela, e o barulho seco do impacto ecoou nas árvores do parque. A cena ficou congelada. Clara não conseguia entender o que estava acontecendo. Mas quando viu Victor cair no chão, um grito escapou de seus lábios. Ele estava ferido. O homem que o atacou se virou, e um sorriso perverso surgiu em seu rosto. Você estava tão perto da verdade, Victor. Mas agora, você só tem uma escolha. Quem você realmente ama? Um nó se formou na garganta de Clara. O que isso significava? Um dos homens apontou para ela. E ela também tem que escolher. O mundo dela virou de cabeça para baixo. As palavras da mensagem que Victor recebia antes não deixavam de ecoar em sua mente. Uma centelha de dúvida começou a se acender. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de forma estranha. Quem você realmente ama? Aquilo parecia uma armadilha, e o que mais do passado de sua família estava escondido? O que você sabe sobre mim? Clara protestou, olhando para o homem que se aproximava com um ar de superioridade. Eu não tenho nada a ver com isso. Ele sorriu. Você tem sim, e saber disso vai te custar caro. Com um movimento brusco, ele jogou um pequeno dispositivo no chão. Uma explosão de fumaça tomou conta do ar,
e Clara sentiu uma mão puxá-la. Vem! Victor sussurrou, arrastando-a para longe do caos. O medo e a adrenalina correram por suas veias enquanto tudo em sua vida desmoronava de forma abrupta. A última coisa que Clara viu foi o olhar determinado de Victor. Antes de tudo se tornar um borrão. E naquele instante, Clara soube que nenhuma escolha seria fácil. O que começara com um simples derrube de suco, agora se tornara uma tempestade de segredos, mentiras e escolhas inimagináveis. Ela respirou fundo, tentando controlar o pânico. Uma pergunta que não a deixava. Quem realmente era Victor? E qual era o papel dela nesse jogo mortal? O coração apertou mais. Quando a fumaça começou a se dissipar, uma nova verdade ameaçava emergir. Uma reviravolta, um novo dilema. Se Victor era um aliado, ele também poderia ser sua maior ameaça. Clara estava paralisada. O caos a rodeava. A fumaça estava densa. E enquanto o coração dela batia forte, a adrenalina a impulsionava. Aqui estava ela, em meio a um ataque, o que parecia uma cena de filme. Mas era a vida real. Victor à sua frente, ferido, e aqueles homens de preto se aproximando. A atmosfera era elétrica, mas havia algo ainda mais perturbador. A expressão no rosto de Victor, uma mistura de dor e desespero. Clara, corre! Ele gritou, forçando um sorriso que não chegava aos olhos. As palavras dele saíram em um tom suave, mas carregadas de urgência. Ela hesitou, os pensamentos girando como um redemoinho. Antes que pudesse decidir, Victor a puxou com força. E juntos eles se lançaram em direção à saída do parque. O barulho ao redor aumentava, mas ela ainda não conseguia desviar os olhos do homem que ameaçava tudo o que ela conhecia. Enquanto corriam, o peso do que estava acontecendo lhe bateu em cheio. A pergunta ecoava na mente dela. Quem era realmente Victor? Ele não era apenas um ciclista aleatório. Não era apenas um homem que ela havia derrubado suco. Havia algo mais profundo e isso a amedrontava. Ouvindo gritos do som dos passos atrás deles, Clara tentou se concentrar. Precisamos encontrar um lugar seguro, ela disse, olhando para os lados. Mas antes que respondesse, uma voz cortante flutou pelo ar. Você não pode escapar, Victor. O que você esconde vai se revelar. Clara parou. A verdade irritou como um soco. O que ele estava escondendo? Ele não havia lhe contado tudo. Eles dobraram uma esquina. A multidão aumentava, mas mal parecia que alguém notava o pânico deles. Por quê? Clara perguntou, sua voz se quebrando com a emoção. Por que você não me contou? Agora não é a hora, ele respondeu, sem olhar para trás. A angústia era palpável. Eles entraram em um pequeno beco e Clara finalmente se virou para ele. Victor, você tem que me dizer a verdade. O que está acontecendo? Ele hesitou. A confusão em seu olhar indicava que ele estava lutando com suas palavras. E então, antes que ele pudesse explicar, um outro grupo de homens apareceu na entrada do beco. O coração dela parou. Era uma emboscada. Acabou, Victor, disse um dos homens, um sorriso cruel e satisfeito nos lábios. Você e a sua amiga estão cercados. A adrenalina pulou nas veias de Clara, mas em um momento repentino, algo aconteceu. Victor virou-se lentamente. Seus olhos estavam diferentes, cheios de um brilho que ela nunca tinha visto antes. Clara, a verdade é que, mas antes que ele pudesse terminar, um dos homens o empurrou. E Victor caiu. O som do impacto ecoou como um tambor e então, a revelação.
Clara percebeu algo na maneira como ele se movia. Algo conhecido. Não, as palavras saíram num sussurro trêmulo. Você é um deles? Um olhar de dor cruzou o rosto dele. Isso não é o que parece. Mas não deu tempo. A fumaça começou a se dissipar e as coisas começaram a se encaixar. Os homens não eram apenas inimigos, eles eram mais. Victor estava no meio disso. Ele não apenas lutava contra a corrupção, mas era uma parte dela. O nó na garganta de Clara se apertou ainda mais. Tudo que ela pensava que sabia estava ruindo. Clara, eu posso explicar, ele implorou, buscando seu olhar. O desespero em sua voz era palpável, mas a traição cortava ainda mais fundo. E, naquele momento tenso, uma explosão irrompeu do fundo do beco. Clara se lançou para o lado, caindo no chão. A cena explodiu em confusão e gritos. E enquanto ela se levantava, tudo estava mudando. O Victor que ela conhecia, que parecia ser seu porto seguro, desmoronava diante dela. Quando a poeira assentou, ela percebeu que um dos homens, com um olhar frio e calculista, havia se aproximado. Está na hora de decidir, Clara. Você faz parte disso agora. E a escolha que fizer poderá custar tudo. Os olhos de Clara se arregalaram. O que isso significava? Quem Victor era agora? Era uma pergunta que pairava no ar. A linha entre aliado e inimigo estava borrada. E a verdade sobre quem ela realmente poderia confiar tornava tudo ainda mais complicado. Ela mal tinha certeza do que estava prestes a acontecer. Mas uma coisa estava clara. O simples derrube de Zuko se transformou em uma tempestade onde ninguém estava salvo. E as consequências, essas poderiam ser devastadoras. O olhar do homem vestindo preto se tornou ainda mais ameaçador quando a poeira começou a se assentar. Clara sentiu um frio na barriga, o coração martelando em seu peito. As palavras que ele disse coavam em sua mente. Você faz parte disso agora. O que ele teria a dizer com aquilo? O passado dela estava prestes a se entrelaçar de uma forma que ela nunca imaginou. Victor tentava se levantar. Ele olhou para Clara, seus olhos carregados de um desespero agonizante. Clara, escuta! A voz dele estava tremida. Precisamos encontrar uma saída antes que ele pudesse completar a frase. A tensão no ar parecia dobrar. Um dos homens, um gigante de braços cruzados, riu de forma cruel. Incrível, não é? Um simples derrame de suco e você está no meio de algo maior do que sua mente pode entender. Victor, o que está acontecendo? Clara se sentiu como se estivesse presa em um pesadelo. Os homens de preto se aproximavam e tudo parecia uma armadilha intricadamente montada. Mas, naquele instante, as palavras do homem ainda reverberavam. Você faz parte disso agora. Então, um movimento brusco atraiu sua atenção. Um dos homens atirou algo contra a parede do beco, fazendo um estrondo ensurdecedor. Clara pulou, seus sentidos em alerta máximo. Mas o que se seguiu foi ainda mais surpreendente. O impacto não foi apenas barulhento. Surgiu uma corrente de luz estrondosa do objeto que explodiu em partículas brilhantes, como se a própria realidade estivesse se rompendo. No meio daquela confusão, Clara sentiu um puxão. Enquanto a luz brilhante rugia, um buraco negro se formou bem diante deles. Era um portal. A visão do absurdo deixou Clara sem palavras. Mas antes que ela pudesse processar isso, Victor segurou seu braço. Clara, é agora ou nunca! Ele não parecia o mesmo. Havia uma urgência em seu rosto que cortou através de sua confusão. O que estava acontecendo? Victor! Um grito poderoso a forçou a olhar para ele.
Você precisa me dizer a verdade! Os homens atrás deles estavam começando a se mover, alarmados. Victor soltou um suspiro profundo. Eu sou parte de algo muito maior do que você imagina. Não é só corrupção. É uma guerra. E... ninguém é o que parece. Ele estava prestes a revelar algo devastador, mas um outro impacto fez com que ele hesitasse. Era como se o tempo tivesse congelado, a intensidade da revelação pairando no ar. Então, como um relâmpago, ocorreu uma reviravolta. Através da luz, sem que ninguém esperasse, uma figura conhecida entrou na sua linha de visão. Clara ficou paralisada. Você! Sua voz saiu como um sussurro, cheia de incredulidade. Era sua irmã, Letícia, vestida de preto, revelando um olhar que Clara nunca havia visto antes. Havia algo gelado no olhar dela, um ar de vitória, como uma predadora pronta para atacar. Olá, Clara, Letícia disse, como se estivesse cumprimentando uma velha amiga. Você realmente acha que poderia escapar dessa? Estou aqui para garantir que você não faça mais nenhuma escolha errada. O coração de Clara afundou. O choque a atingiu como a força de um furacão. Como assim Letícia estava ali? O que isso significava? A única pessoa que sempre lhe pareceu uma cúmplice agora revelava ser parte de toda essa conspiração? Victor a encarou, o olhar preocupante mudando rapidamente para uma expressão de tecnologia e estratégia que deixou Clara ainda mais assustada. Ela! Você não sabe do que está falando, Clara! Ela está mentindo! Não estou! Letícia retrucou, com um sorriso sombrio nos lábios. Sabe, sempre estive um passo à frente jogando seu joguinho inocente para fora do tabuleiro. Você sempre foi a menina da mamãe, enquanto eu sempre me concentrei no que realmente importa. A verdade a golpeou como um soco no estômago. Era isso que Victor queria revelar. E ela se sentiu uma marionete, enredada em uma trama muito maior que ela jamais poderia ter imaginado. A atmosfera se tornou elétrica. Clara olhou entre as duas figuras, uma desesperada para protegê-la, a outra revelando um lado sombrio que ela nunca soubera. O som da multidão lá fora se aproximava, mas ali, no beco, o tempo parecia um poço. Clara respirou fundo, sua cabeça girando de perguntas. Quem ela realmente poderia confiar? O que tudo isso significava para seu futuro? O portal ainda pulsava à sua frente, como um chamado para a incerteza. Poderia haver uma saída? Uma escolha que mudaria tudo? Clara estava prestes a confrontar uma verdade que não poderia ignorar. E uma decisão que mudaria o rumo de sua vida para sempre. O olhar do homem vestindo preto se tornou ainda mais ameaçador quando a poeira começou a se assentar. Clara sentiu um frio na barriga, o coração martelando em seu peito. As palavras dele ecoavam em sua mente. Você faz parte disso agora. O que ele queria dizer com aquilo? O passado dela estava prestes a se entrelaçar de uma forma que ela nunca imaginou. Victor tentava se levantar. Ele olhou para Clara, seus olhos carregados de um desespero agonizante. Clara, escuta! A voz dele estava tremida. Precisamos encontrar uma saída antes que... Antes que ele pudesse completar a frase, a tensão no ar parecia dobrar. Um dos homens, um gigante de braços cruzados, riu de forma cruel. Incrível, não é? Um simples derrame de suco e você está no meio de algo maior do que sua mente pode entender. Victor,
O que está acontecendo? Clara se sentiu como se estivesse presa em um pesadelo. Os homens de preto se aproximavam e tudo parecia uma armadilha intricadamente montada. Mas naquele instante, as palavras do homem ainda reverberavam. Você faz parte disso agora. Então um movimento brusco atraiu sua atenção. Um dos homens atirou algo contra a parede do beco, fazendo um estrondo ensurdecedor. Clara pulou, seus sentidos em alerta máximo. Mas o que se seguiu foi ainda mais surpreendente. O impacto não foi apenas barulhento. Surgiu uma corrente de luz estrondosa do objeto, que explodiu em partículas brilhantes, como se a própria realidade estivesse se rompendo. No meio daquela confusão, Clara sentiu um puxão. Enquanto a luz brilhante rugia, um buraco negro se formou bem diante deles. Era um portal. A visão do absurdo deixou Clara sem palavras. Mas antes que ela pudesse processar isso, Victor segurou seu braço. Clara, é agora ou nunca! Ele não parecia o mesmo. Havia uma urgência em seu rosto que cortou através de sua confusão. O que estava acontecendo? Victor! Um grito poderoso a forçou a olhar para ele. Você precisa me dizer a verdade. Os homens atrás deles estavam começando a se mover, armados. Victor soltou um suspiro profundo. Eu sou parte de algo muito maior do que você imagina. Não é só corrupção. É uma guerra. E ninguém é o que parece. Ele estava prestes a revelar algo devastador. Mas um outro impacto fez com que ele hesitasse. Era como se o tempo tivesse congelado. A intensidade da revelação pairando no ar. Então, como um relâmpago, ocorreu uma reviravolta. Através da luz, sem que ninguém esperasse. Uma figura conhecida entrou na sua linha de visão. Clara ficou paralisada. Você! Sua voz saiu como um sussurro, cheia de incredulidade. Era sua irmã, Letícia, vestida de preto, revelando um olhar que Clara nunca havia visto antes. Havia algo gelado no olhar dela, um ar de vitória, como uma predadora pronta para atacar. Olá, Clara, Letícia disse, como se estivesse cumprimentando uma velha amiga. Você realmente acha que poderia escapar dessa? Estou aqui para garantir que você não faça mais nenhuma escolha errada. O coração de Clara afundou. O choque a atingiu com a força de um furacão. Como assim Letícia estava ali? O que isso significava? A única pessoa que sempre lhe pareceu uma cúmplice, agora revelava ser parte de toda essa conspiração. Victor a encarou, o olhar preocupante mudando rapidamente para uma expressão de tecnologia e estratégia que deixou Clara ainda mais assustada. Você sempre esteve um passo à frente jogando seu joguinho inocente. Era isso que Victor queria revelar. E ela se sentiu uma marionete, enredada em uma trama muito maior que ela jamais poderia ter imaginado. A atmosfera se tornou elétrica. Clara olhou entre as duas figuras, uma desesperada para protegê-la, a outra revelando um lado sombrio que ela nunca soubera. Então, tudo aconteceu rapidamente. Letícia começou a andar na direção de Victor, um passo firme e decidido. Você acha que vai protegê-la de mim, Victor? Você não percebe que ela é a chave? O coração de Clara disparou. A chave para o quê? Ela gritou, tentando entender. O que vocês estão escondendo? Mas com um movimento rápido, Letícia ativou um dispositivo em seu pulso. Uma luz ofuscante emanou do aparelho, preenchendo o beco e cegando todo mundo por um momento.
Clara se viu em um espaço completamente diferente, cercada por uma série de telas, cada uma mostrando imagens de eventos que ela jamais poderia imaginar. Você não entende, Clara. A voz de Letícia ecoava pelo local. Victor faz parte de um plano muito maior. Um plano que envolve você, sua família, tudo. E se você não entender isso agora, vai perder tudo o que conhece. Tudo! As telas mostravam pessoas, locais e situações que pareciam familiares. Mas conforme a imagem avançava, Clara percebeu que eram memórias dela, mescladas com segredos horríveis sobre sua família que ela nunca havia sonhado em saber. O nó na garganta dela se apertou. Vocês estão mentindo! Clara gritou, os olhos se enchendo de lágrimas. Isso não pode ser verdade! Pode sim, Clara, Letícia disse, com um sorriso gélido nos lábios. Você está prestes a descobrir a verdade sobre quem você realmente é. E pode acreditar, não vai gostar do que encontrar. Enquanto as imagens giravam em torno dela, um sentimento terrível se formou em seu peito. A única coisa que ela podia fazer era olhar para Victor, buscando um sinal que dissesse que tudo estava bem. Mas enquanto ela olhava, ele estava ali, paralisado, consciente de que a revelação mudaria tudo. A atmosfera estava carregada de consequências e a verdade estava prestes a irromper como um tsunami. E sem mais aviso, a tela que mostrava o rosto de Clara se dividiu e uma imagem apareceu. Uma foto antiga da família dela, mas com um detalhe chocante. Ao lado dela, alguém que parecia idêntico a Victor. O tempo parou. O que isso significava? Victor e Letícia trocaram olhares e naquele momento ficou claro que tudo o que Clara acreditava estava prestes a desmoronar em sua frente. E a verdadeira batalha por sua identidade estava apenas começando. A confusão e o medo invadiram seu coração, enquanto a única pergunta que restava ecoava em sua mente. Quem realmente era ela? O tempo parou no beco. A revelação na tela, a imagem de Clara ao lado de Victor fez o mundo girar. Desesperada, Clara piscou, tentando entender a conexão. Mas antes que ela pudesse formular qualquer coisa, um tremor a atingiu como um golpe na barriga. As luzes começaram a piscar e a sensação de que algo estava prestes a acontecer tomou conta. Não pode ser, Clara murmurou, a mente numa confusão completa. As peças do quebra-cabeça estavam se unindo, mas a imagem era tão grotesca que parecia impossível. A voz de Letícia ecoava. Agora, mais amarga. Nós sabemos quem você realmente é. Você é parte de tudo isso. Você é a chave, Clara. As palavras a feriram como uma faca. A chave para quê? Clara gritou, o desespero fazendo seus olhos brilharem. Olhando nos rostos tensos de Victor e Letícia, algo oscilou entre eles. Era uma tensão diferente. Uma batalha silenciosa de intenções. O que eles não haviam lhe contado? Enquanto pensava, uma explosão de luz cortou o ar e as telas do beco começaram a distorcer, como se a realidade estivesse se fragmentando. Clara olhou para o chão, onde um dos homens de preto se moveu, lançando algo para o centro do beco. Uma série de luzes em um dispositivo piscou freneticamente. Um grito encheu o ar. Vamos! Victor gritou, puxando Clara para trás. Mas uma onda de dor irrompeu em seu peito. Um dos homens disparou. Clara se virou, o olhar fixo no caos se desenrolando. E então tudo estalou. O chão sob seus pés tremia, enquanto uma onda de energia a envolvia. Clara se viu sendo empurrada para o chão. Clara! Victor gritou, mas sua voz estava distorcida, quase irreconhecível. A luz ofuscante a atingiu em cheio, refletindo uma cena absurda à sua frente. Quando a poeira assentou,
Quem estava no meio do beco não eram mais três: Letícia, Victor e um corpo no chão. Uma figura familiar esmagada no concreto. O coração de Clara afundou. Não, não pode ser. Era Luca! Sua expressão serene e tranquila enquanto a vida deixava seu corpo. Clara não podia acreditar. As memórias da infância a inundaram, repletas de risos. E agora, tudo desmoronava. Victor se ajoelhou ao lado dele, suas mãos tremendo enquanto tocava o pulso de Luca, buscando por um sinal de vida. Por que você fez isso? Letícia perguntou, a voz fria, quase desumana. A tensão no ar estava insuportável. Ele não era um inimigo, Victor murmurou, sua voz estrangulada. Clara sentiu a dor crua, a incredulidade em suas veias. Como isso poderia acontecer? Luca, o pilar de força em sua vida. E por que ele estava ali? O que ele tinha a ver com tudo isso? Letícia deu um passo à frente, o olhar dela mudando. Você não entende, Clara. Luca sabia. Ele estava prestes a contar a verdade. A verdade que pode acabar com todos nós. A realidade despedaçada não podia ser mais estranha. A maior mentira que dominava sua vida agora era a única coisa que a mantinha ancorada. O que você quer dizer? Clara gritou, o desespero pendendo em sua voz. Ele é um agente. Ele sabia da nossa operação. Letícia disse, a frieza manipuladora à flor da pele. E agora precisamos garantir que a verdade nunca apareça. Ninguém pode descobrir o que realmente somos. Clara olhou para Victor, buscando qualquer vestígio do garoto que conhecia. É verdade? Ele estava por trás de tudo isso? O medo a consumia. As palavras de Letícia reverberavam em sua mente. E de repente, tudo parecia um jogo sombrio. Suas referências, suas crenças, tudo em que acreditou estava se despedaçando. Victor a encarou, os olhos cheios de dor. Não é isso que você pensa. Não é apenas uma questão de confiar ou não. Se a verdade sair, muitos estarão em perigo. O que está em jogo é maior do que podemos imaginar. A tensão aumentava. E no fundo do beco, uma última imagem da tela iluminou o espaço. Era uma foto de Clara em um aspecto que ela nunca viu antes. Envolta em símbolos estranhos. Um futuro incerto. Clara estava paralisada, sem saber em quem confiar, mas uma coisa estava clara. A conexão entre todos eles era mais profunda e mais trágica do que poderiam suportar. E quando um eco se levantou lá fora, Clara percebeu que aquele não era o fim. Era apenas o começo de uma renovada tempestade de verdades não ditas, onde cada movimento poderia ser seu último. O que estavam calculando e quem realmente havia puxado as cordas de tudo aquilo? Enquanto o caos se desenrolava, uma pergunta emergiu em sua mente, mais angustiante que todas as outras. Quem realmente ela era? O tempo parou no beco. A revelação na tela, a imagem de Clara ao lado de Victor fez o mundo girar. Desesperada, Clara piscou, tentando entender a conexão. Mas antes que ela pudesse formular qualquer coisa, um tremor a atingiu como um golpe na barriga. As luzes começaram a piscar, e a sensação de que algo estava prestes a acontecer tomou conta. Não pode ser, Clara murmurou, a mente numa confusão completa. As peças do quebra-cabeça estavam se unindo, mas a imagem era tão grotesca
que parecia impossível. A voz de Letícia ecoava, agora mais amarga. Nós sabemos quem você realmente é. Você é parte de tudo isso. Você é a chave, Clara. As palavras a feriram como uma faca. A chave para quê? Clara gritou, o desespero fazendo seus olhos brilharem. Olhando nos rostos tensos de Victor e Letícia, algo oscilou entre eles. Era uma tensão diferente, uma batalha silenciosa de intenções. O que eles não haviam lhe contado. Enquanto pensava, uma explosão de luz cortou o ar e as telas do beco começaram a distorcer, como se a realidade estivesse se fragmentando. Clara olhou para o chão, onde um dos homens de preto se moveu, lançando algo para o centro do beco. Uma série de luzes em um dispositivo piscou freneticamente. Um grito encheu o ar. Vamos! Victor gritou, puxando Clara para trás. Mas uma onda de dor irrompeu em seu peito. Um dos homens disparou. Clara se virou, o olhar fixo no caos se desenrolando. E então, tudo estalou. O chão sob seus pés tremia, enquanto uma onda de energia a envolvia. Clara se viu sendo empurrada para o chão. Clara! Victor gritou, mas sua voz estava distorcida, quase irreconhecível. A luz ofuscante a atingiu em cheio, refletindo uma cena absurda à sua frente. Quando a poeira assentou, quem estava no meio do beco não eram mais três: Letícia, Victor e um corpo no chão. Uma figura familiar esmagada no concreto. O coração de Clara afundou. Não pode ser. Era Luca, sua expressão serena e tranquila enquanto a vida deixava seu corpo. Clara não podia acreditar. As memórias da infância a inundaram, repletas de risos, e agora tudo desmoronava. Victor se ajoelhou ao lado dele, suas mãos tremendo enquanto tocava o pulso de Luca, buscando por um sinal de vida. Por que você fez isso? Letícia perguntou, a voz fria, quase desumana. A tensão no ar estava insuportável. Ele não era um inimigo, Victor murmurou, sua voz estrangulada. Clara sentiu a dor crua, a incredulidade em suas veias. Como isso poderia acontecer? Luca, o pilar de força em sua vida. E por que ele estava ali? O que ele tinha a ver com tudo isso? Letícia deu um passo à frente, o olhar dela mudando. Você não entende, Clara. Lucas sabia. Ele estava prestes a contar a verdade. A verdade que pode acabar com todos nós. A realidade despedaçada não podia ser mais estranha. A maior mentira que dominava sua vida agora era a única coisa que a mantinha ancorada. O que você quer dizer? Clara gritou, o desespero pendendo em sua voz. Ele é um agente. Ele sabia da nossa operação. Letícia disse, a frieza manipuladora à flor da pele. E agora precisamos garantir que a verdade nunca apareça. Ninguém pode descobrir o que realmente somos. Clara olhou para Victor, buscando qualquer vestígio do garoto que conhecia. É verdade? Ele estava por trás de tudo isso. O medo a consumia. As palavras de Letícia reverberavam em sua mente. E de repente tudo parecia um jogo sombrio. Suas referências, suas crenças, tudo em que acreditou estava se despedaçando. Victor a encarou, os olhos cheios de dor. Não é isso que você pensa. Não é apenas uma questão de confiar ou não. Se a verdade sair, muitos estarão em perigo. O que está em jogo é maior do que podemos imaginar. A tensão aumentava e no fundo do beco, uma última imagem da tela iluminou o espaço. Era uma foto de Clara em um aspecto que ela nunca viu antes.
envolta em símbolos estranhos, um futuro incerto. Clara estava paralisada, sem saber em quem confiar, mas uma coisa estava clara: a conexão entre todos eles era mais profunda e mais trágica do que poderiam suportar. E quando um eco se levantou lá fora, Clara percebeu que aquele não era o fim. Era apenas o começo de uma renovada tempestade de verdades não ditas, onde cada movimento poderia ser seu último. O que estavam calculando? E quem realmente havia puxado as cordas de tudo aquilo? Então, num movimento inesperado, Letícia se virou para Clara, com um olhar que ela nunca tinha visto antes. Você precisa escolher, Clara. Você pode ficar do lado do seu irmão ou do lado do seu verdadeiro legado. As palavras cortaram como uma lâmina. Um legado? O que isso significava? E antes que Clara pudesse responder, uma sirene ensurdecedora ressoou, fazendo a terra tremer sob eles. A luz brilhante que emanava das telas começou a piscar freneticamente, como se estivesse respondendo a alguma força externa, um sinal. Nesse momento, uma figura encapuzada surgiu do nada, atravessando a escuridão do beco. Mas o que Clara mais notou foi um brilho em sua mão. Era uma arma, mas não era qualquer arma. A lâmina tinha um brilho azul que refletia a essência de tudo o que estava acontecendo. E nessa fração de segundo, enquanto o caos se desenrolava, Clara percebeu que ali estava a peça final no quebra-cabeça. Se você não tomar uma decisão agora, todos nós vamos pagar o preço, gritou a figura. E com um movimento brusco, a cena se transformou em um borrão. As luzes piscaram ainda mais. Clara sentiu que a escolha que faria ali não apenas mudaria tudo o que conhecia, mas poderia reescrever seu destino de maneiras que ela jamais poderia imaginar. O tempo parou no beco. A revelação na tela, a imagem de Clara ao lado de Victor, fez o mundo girar. Desesperada, Clara piscou, tentando entender a conexão. Mas, antes que pudesse formular qualquer coisa, um tremor a atingiu como um golpe na barriga. As luzes começaram a piscar e a sensação de que algo estava prestes a acontecer tomou conta. Não pode ser, Clara murmurou, a mente numa confusão completa. As peças do quebra-cabeça estavam se unindo, mas a imagem era tão grotesca que parecia impossível. A voz de Letícia ecoava, agora mais amarga. Nós sabemos quem você realmente é. Você é parte de tudo isso. Você é a chave, Clara. As palavras a feriram como uma faca. A chave para quê? Clara gritou, o desespero fazendo seus olhos brilharem. Olhando nos rostos tensos de Victor e Letícia, algo oscilou entre eles. Era uma tensão diferente, uma batalha silenciosa de intenções. O que eles não haviam lhe contado? Enquanto pensava, uma explosão de luz cortou o ar e as telas do beco começaram a distorcer, como se a realidade estivesse se fragmentando. Clara olhou para o chão, onde um dos homens de preto se moveu, lançando algo para o centro do beco. Uma série de luzes em um dispositivo piscou freneticamente. Um grito encheu o ar. Vamos! Victor gritou, puxando Clara para trás. Mas uma onda de dor irrompeu em seu peito. Um dos homens disparou. Clara se virou, o olhar fixo no caos se desenrolando. E então tudo estalou. O chão sob seus pés tremia
enquanto uma onda de energia a envolvia. Clara se viu sendo empurrada para o chão. Clara! Victor gritou, mas sua voz estava distorcida, quase irreconhecível. A luz ofuscante a atingiu em cheio, refletindo uma cena absurda à sua frente. Quando a poeira assentou, quem estava no meio do beco não eram mais três. Era como se aquele pesadelo tivesse completo com a presença de uma outra figura. A figura encapuzada ficou em pé, firme, mas o que fez seu coração parar foi a imagem do rosto que se revelou quando a capuz caiu. Era a mãe delas, quase intocada pelo tempo, mas com uma expressão vazia. Clara, Letícia, a mãe disse com uma voz que parecia ecoar entre sombras. É hora de revelar a verdade. As palavras dela balançaram o mundo de Clara mais do que qualquer tiro ou explosão. O quê? Como ela estava ali? A ideia de que a mulher que ela pensou estar perdida estava em pé bem diante dela a deixou paralisada. E a presença de Letícia ao lado dela, como um espectador espectral, fez tudo ficar ainda mais confuso. Mãe? Clara não conseguiu segurar a incredulidade. Mas você deveria estar. Por que você nunca voltou? A mãe a encarou, um brilho de tristeza e força nos olhos. Eu estive perto, sempre, mas havia segredos. Coisas que vocês ainda não compreendem. Vocês duas são partes importantes de um plano. Um legado. Legado? Letícia sussurrou, mas a expressão dela era uma máscara de raiva. Desde quando esse legado é mais importante do que nós? As imagens na tela começaram a mudar novamente, revelando memórias que Clara pensava ter enterrado. Retratos da infância, momentos preciosos que tinham sido manchados pela ausência da mãe. Mas uma nova realidade surgia, revelando pequenos detalhes, encontros secretos, reuniões e um mundo de intrigas que girava ao seu redor. Vocês não são apenas irmãs, a mãe disse, a voz quase frágil. Vocês são descendentes de uma linha que luta contra a corrupção. Mas este legado tem um preço, e o passado deve ser enfrentado. Isso não faz sentido! Clara berrou, a angústia aumentando. As emoções explodiam, cada palavra da mãe a cortava. Era como se a dura realidade estivesse se desintegrando. Essas pessoas aqui, este circo, isso tudo é por causa de nós? O que vocês estão escondendo de mim? Então a figura encapuzada, a mãe delas, deu um passo à frente. E com um gesto, toda a cena explodiu em uma luz tão intensa que quase não conseguiam olhar. Os gritos se multiplicavam. Não era mais apenas Clara ou Letícia, mas uma multidão ao redor, todos presos em uma mistura de terror e fascínio. Você tem que decidir agora, Clara! Ela disse, o desespero em seu olhar sugerindo que o tempo estava se esgotando. Não deixe que as mentiras a derrotarem. Você é a única que pode quebrar o ciclo. E antes que qualquer um pudesse dizer mais, uma segunda explosão ecoou do outro lado do beco. Letícia, furiosa, se virou para a mãe. Se você tá nesse jogo todo, então quem somos nós nesse legado? O que realmente temos a perder? A distração deixou Clara exposta. E em um instante, um instante que parecia distante e próximo ao mesmo tempo, o chão sob seus pés dispara. A figura encapuzada moveu-se, mostrando as patas dos rostos conhecidos entre as sombras. E Clara não conseguia mais distinguir quem era ali amigo ou inimigo, quem fez parte de sua vida até agora.
enquanto as cenas em volta dela giravam em espiral, com gritos e imagens. Um pensamento dilacerante tomou conta. Ela tinha que escolher não apenas um lado, mas o que a verdade realmente significava, o que de fato era real. E nesse momento decisivo, Clara sentiu que tudo poderia desmoronar. Ela estava prestes a descobrir a resposta, mas o futuro ainda era uma grande interrogação que a envolvia em sombras. O que realmente a esperava ao final daquele caminho? E se a verdade não fosse algo que ela estivesse pronta para aceitar? A luz a consumiu e neste caos, Clara se viu sozinha no laboratório de suas memórias, questionando tudo e todos. O tempo parou no beco. A revelação no rosto da mãe, aparecendo como espectro do passado, fez Clara sentir um frio na espinha. Mãe? Palavra saiu como um grito abafado, voando de seus lábios. O choque misturou-se com a raiva. Por que você nunca voltou? Eu estava perto, sempre estive, a mãe disse. Parou? Sempre! Sua voz, um sussurro frágil, mas cheio de autoridade. Havia segredos que precisávamos proteger. Vocês duas são partes fundamentais de um legado que você ainda não compreendeu. O coração de Clara acelerou. Legado? O que isso significava? A mente dela girava com imagens passageiras de sua infância. Momentos que deveriam ser felizes, agora ofuscados pela dor. Letícia ficou em silêncio, os olhos estreitados. Algo a incomodava. Legado? Para que preço? Letícia perguntou, a raiva fervendo. Você acha que isso vale mais do que nós? As palavras da mãe ecoavam pelo beco. O peso delas a sufocava. A verdade agora é mais urgente do que nunca. A mãe continuou. Um plano maior está em movimento. Fomos enganadas. E você não pode deixar que mais vidas se percam. Neste instante, um novo som irrompeu do leste. Um barulho como um estrondo distante, crescendo em intensidade. Clara girou a cabeça, seus sentidos em alerta. E quando voltou a olhar para a mãe, viu os olhos dela cheios de determinação. É agora ou nunca! Gritou a figura encapuzada que aparecera. Uma presença forte e misteriosa, sendo a última peça de um quebra-cabeça impossível. Você precisa decidir de uma vez por todas. Mas antes que Clara pudesse responder, uma explosão cortou o ar. O chão tremeu e a luz que emanava das telas da realidade começou a distorcer como se estivessem prestes a quebrar. Clara se viu cercada por um redemoinho de energia e ilusões. E então aconteceu. A figura encapuzada, que parecia ser a resposta para suas perguntas, fez um movimento brusco e levantou uma mão. De repente, um raio de luz disparou em direção à mãe, atingindo-a em cheio. O corpo dela se contorceu e um grito sufocado escapou de seus lábios. Não! Clara gritou, o pânico tomando conta dela. A luz se dissipou e a figura da mãe se desfez em partículas cintilantes. O coração de Clara parou. O que estava acontecendo? E então, entre a confusão, algo no ar começou a mudar. Você não percebeu? A figura encapuzada disse, sua voz agora mais clara, quase triunfante. A expressão no rosto dela revelou um pequeno sorriso. Mas não era um sorriso bom. Aconteceu exatamente como planejado. Planejado? A voz de Letícia era um sussurro. O que você fez? As palavras estavam cheias de dúvida e raiva. A mãe de vocês não era o que parecia.
A figura respondeu, a voz se transformando em um eco ameaçador. Ela foi uma peça essencial em um jogo muito maior. E agora, vocês têm a chance de corrigir os erros do passado. Clara não conseguia respirar direito. As palavras da figura penetravam em seus pensamentos. Tudo girando em torno de uma verdade insuportável. Como? A senha-mãe não era quem parecia? O que você está dizendo? O que ela realmente era? O nó na garganta de Clara se tornou insuportável. Ela era uma das líderes, a figura encapuzada respondeu. Mas não está mais. O que vocês não sabem é que ela estava se tornando um risco. Suas ações estavam colocando todos nós em perigo. Não havia outra saída. Neste momento, o mundo ao redor começou a se desmoronar. As imagens se transformando em sombras. E Clara gritou, uma ânsia profunda no peito. A revelação a atingiu como um raio. A mãe, a mulher que ela julgava ser uma figura esquecida, não era uma mártir, mas parte de uma conspiração a qual nunca deveria ter pertencido. Clara trocou olhares com Letícia, uma tempestade de emoções o cercando. Quem eram elas, afinal? O que estavam prestes a enfrentar? E antes que pudessem digerir as consequências daquela explosão de verdades, outra explosão chacoalhou o beco. Mas dessa vez, algo ainda mais assustador. Silhuetas surgiram à distância, sombras ameaçadoras cercando o local, enquanto ecoavam as vozes das possíveis vítimas daquele jogo que estava se desenrolando diante delas. A euforia da escolha estava coberta de terror. Qualquer movimento, qualquer decisão que tomassem, poderia mudar tudo. E enquanto Clara e Letícia se uniam diante do inesperado, a pergunta que ecoava nos corações de ambas era: qual era realmente o legado que estavam prestes a herdar? A luz tremulante diminuiu e um silêncio pesado envolveu o beco. Clara ficou paralisada, mirando o corpo da mãe desfeito em partículas luminosas. O coração dela se partiu. Um fardo de desespero enroscado na garganta. Mãe, o grito saiu como um eco de dor. O que aquela revelação significava para elas? Letícia estava ao seu lado, a raiva e a confusão em seu rosto. Você fez isso. Você não deveria ter retornado. As palavras dela eram venenosas como lâminas afiadas cortando o ar. A figura encapuzada apenas observava. Um sorriso frio revelando intenções ocultas. Essa era a única maneira. A voz ecoou e quase tranquilizador. Mas não havia nada de bom ali. Vocês precisam confrontar a verdade. Vocês estão divididas. Mas o que realmente importa é a união. Uma cacofonia de ruídos surgiu ao fundo. Silhuetas de sombras ameaçadoras se aproximavam, cada uma mais sinistra do que a anterior. Se vocês não decidirem agora, vão perder mais do que imaginam. As palavras ressoaram como um chamado urgente, uma batida de tambor no coração de Clara. A escolha estava diante delas, um abismo nas profundezas do desconhecido. O que fazer? Clara olhou para Letícia em busca de respostas, mas havia apenas um desespero compartilhado entre as irmãs. Nós temos que nos unir, Letícia, Clara suplicou, a esperança piscando como uma chama no escuro, para descobrir o que realmente queremos. Com um aceno de cabeça relutante, Letícia concordou. Temos um legado a proteger. E com isso, as irmãs se voltaram para a figura encapuzada, decididas. Nós escolhemos juntas! Gritaram, como se a sincronia de suas vozes pudesse mudar o curso de suas vidas. O ar ao redor delas mudou. O poder daquela declaração parecia eletrificar o ambiente, fazendo as sombras hesitarem. Mas a figura encapuzada riu, e aquela risada soou como um trovão poderoso.
Vocês realmente acreditam que a unidade delas pode superar o destino que já está escrito? A tensão era palpável. O chão tremeu enquanto as sombras se avançavam, e Clara notou que as luzes da cidade começavam a piscar. Um novo sentimento misturado a esperança e medo pulsava agora em seus corações. Elas eram mais fortes juntas, e nessa fração de segundo, Clara percebeu. Precisamos salvar o que ainda resta de nossa mãe. Complicado ou não, esse é o nosso propósito. As palavras saíam com fervor, carregadas de emoção. O olhar de Letícia se suavizou, a determinação dela incendiada. Se nossa mãe fez parte disso, não podemos deixá-la ser esquecida. Um brilho intenso irrompeu do chão e, como um feixe de luz, entrelaçou as duas. Irmãs! As sombras hesitaram, mas o poder delas se transformou em uma onda avassaladora. E em um instante, a figura encapuzada desapareceu em uma névoa escura, gritando: "Isto não acabou!" Mas o momento não foi desperdiçado. Clara e Letícia se lançaram em direção à saída do beco, a adrenalina correndo nas veias. O ar estava denso, mas elas se sentiam mais leves, como se tivessem desvendado uma parte da verdade. Saíram da escuridão e a cidade reluzia à sua frente. A verdade tinha seu custo, e o legado delas era uma estrada desconhecida. Não havia mais certeza quanto ao que estava por vir, mas a união proporcionava uma nova força. Elas se encararam, um misto de emoção e determinação nos olhares. Havia muito mais pela frente, e o verdadeiro caminho ainda precisava ser explorado. E quando Clara e Letícia olharam para o horizonte, um pensamento passou por suas mentes. Estão preparadas para enfrentar tudo que a vida ainda apresentasse? Assim, a história se fechou em mistério, mas a jornada apenas começou. Agora, não perca mais tempo. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa trama eletrizante. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal.